Reddit contos e afins. Era uma noite de domingo quando recebi uma ligação de Lucas enquanto jantava. Ava, me desculpe. Eu trapaceei de novo. Coloquei calmamente alguns vegetais na panela e respondi. Compre-me um carro para se desculpar e vamos seguir em frente. Lucas ficou em silêncio por um momento antes de soltar a bomba. Ela está grávida. Parei de comer e fiquei olhando para o caldo borbulhando. Ah, isso não vai dar certo. Você vai ter que acrescentar um apartamento também. Depois que meu rosto foi registrado para a fechadura da cobertura no centro da cidade, as chaves de um Cullinan branco também chegaram às minhas mãos. Lucas, meu noivo, realmente fez jus à sua reputação de ser o melhor dos melhores entre os ricos de segunda geração da cidade. Desta vez, sua amante era uma mulher deslumbrante chamada Mia, que me confrontou agressivamente. Termine com o Lucas. Ele me ama. Enquanto você estava sozinha em casa, nos beijamos à beira do lago. Ele me levou para um passeio a cavalo e fizemos amor apaixonadamente todas as noites no resort. Foi quando o bebê nasceu. Que história de amor fascinante. Se eu a tivesse encontrado no TikTok, teria curtido. Meu olhar baixou para a barriga levemente saliente de Mia, abaixo do seu peito arfante. Eu já tinha visto muitas amantes antes. Mas alguém vindo me confrontar enquanto estava grávida? Isso era raro. Ela foi a segunda. A primeira fui eu. Olhei para ela, minha expressão inalterada. Senhorita Mia, não se empolgue. O Lucas é novinho e gosta de brincar. Quando ele cansa de brincar com alguém e quer se livrar, ele a entrega para mim. Você entrou na fase de pós-venda. A postagem fixada de Lucas no Instagram era nossa foto de noivado. E ele sempre usava a aliança de casamento de Harry Winston no dedo médio esquerdo. Qualquer um que continuasse se jogando em cima dele seria tratado como alguém que pediu por isso. Quanto à autenticidade da criança, vou levá-la para um teste de paternidade amanhã. Assim que tivermos os resultados, podemos discutir a indenização. Mia bateu na mesa e se levantou. Ava, você é mesmo humana? Você está falando de mim e do meu bebê como se fôssemos mercadorias. Permaneci calma como água parada. Ser amante tem seu próprio tratamento. Senhorita Mia, se a senhora pudesse contatar o Lucas e fazê-lo assumir a responsabilidade, ficaria sentada aqui por 3 horas me esperando. A expressão de Mia vacilou, e eu desferi meu golpe final suavemente. Coincidentemente, o Lucas sempre usa proteção quando dorme com outras pessoas. Eu nunca dou camisinhas com mais de 6 meses para ele e insisto que ele confirme o estado de saúde da outra pessoa antes de dormir com ela. Que estranho que desta vez tenha havido um acidente. Ao ouvir isso, Mia não só ficou chocada com o conteúdo das minhas palavras, mas também demonstrou um momento de pânico. Seus dedos segurando a xícara tremeram e ficaram brancos. Talvez tenha sido só azar. Sua voz sumiu, rapidamente engolida pela xícara. Sorri sem falar nada. O telefone dela tocou. De repente, o rosto sombrio de Mia se iluminou. Não tenho medo. Pode verificar o quanto quiser. Mas te digo uma coisa. Se o relatório mostrar que é mesmo filho do Lucas, você vai ter que se afastar e terminar com ele. Meus olhos escureceram. Esse idiota do Lucas realmente caiu nessa. Mia aproveitou sua vantagem. Ava, se o Lucas te amasse de verdade, ele não teria dormido com outra. Você está tão tranquila em relação à traição dele. Você o ama de verdade? Pensei comigo mesmo. A juventude é linda. Ainda acredito no amor. Adultos buscam benefícios e satisfação mútuos. Levantei-me e juntei minhas coisas para ir embora. Já que a senhorita Mia está determinada a tomar o meu lugar, desejo-lhe sucesso. No entanto, a partir de agora você não vai lidar mais comigo, mas com William. Ao ouvir esse nome, o corpo inteiro de Mia ficou tenso. William, você vai me entregar a ele? William, o assassino invicto no mundo dos negócios, era o irmão mais velho de Lucas e o jovem CEO mais destacado da cidade. Ele era o que mais amava seu irmão mais novo e playboy, Lucas. Aqueles que ousavam conspirar contra seu irmão eram sempre tratados impiedosamente. Vendo o medo de Mia, dei exemplos dos métodos hábeis de William para causar danos acidentais. As feições de Mia se contraíram enquanto ela protegia a barriga. Depois de uma luta interna, ela me agarrou decisivamente. Eu escolho negociar com você. Enxuguei suas lágrimas. Tudo bem. Vou te ajudar a conseguir a compensação financeira máxima. Depois de transferir a compensação de 7 dígitos para a conta de Mia, recebi uma mensagem de Lucas. Ele me convidou para uma festa hoje à noite, dizendo que haveria gente nova. Fiquei do lado de fora da sala privada por 2 minutos. Lucas estava sentado no canto do sofá, com o braço em volta de sua amiga de infância Rachel, enquanto eles jogavam. Quando Rachel se cansou, ela se agarrou ao braço de Lucas e sussurrou em seu ouvido. Lucas sorriu, beliscando gentilmente a bochecha dela. A ambiguidade estava espessa no ar. Alguém como Mia provavelmente já havia sido esquecido há muito tempo. As traquinagens de Lucas eram como um potente ar-condicionado que de repente desliga. Uma pessoa que é gentil com todos, na verdade é cruel com todos. Felizmente, fui ainda mais gentil e cruel do que ele. Quando Rachel estava prestes a se aproximar de Lucas, empurrei a porta. O rosto de Lucas se iluminou de alegria, e ele imediatamente se levantou para me cumprimentar. O rosto de Rachel escureceu, e ela digitou furiosamente no telefone. Ava, senti tanto a sua falta. Obrigada pelo seu trabalho duro. Quando chegarmos em casa, eu vou compensar você. A fala doce de Lucas era tão natural quanto respirar. Deixei entrar por um ouvido e sair pelo outro, sem nunca levar a sério. Não foi difícil. Mas no futuro você precisa ter mais cuidado e evitar esses acidentes. Eu posso ajudar você a manter as coisas sob controle, para que elas não cheguem aos ouvidos dos seus pais. Sempre fui generosa e atenciosa. Não importava quantas mulheres o Lucas flertasse lá fora. Eu nunca chorei, fiz uma cena ou fiz birra. Eu até tomei a iniciativa de limpar a bagunça dele. Seus amigos estavam morrendo de inveja. Mas eu simplesmente não o amava. Lucas me levou para um canto isolado da sala. Ava, deixe-me apresentar um novo amigo. Ele é um dos sócios do meu irmão, e recentemente me pediram para entretê-lo. Enquanto as luzes de neon passavam, elas iluminavam 2 rostos que estavam guardados nas profundezas da minha memória. Meu primeiro amor na faculdade e sua parceira extraconjugal. Precisei de todas as minhas forças para cerrar os punhos e não fazer barulho. Mas mesmo assim, demonstrei a maior perda de compostura em quase 3 meses. Noah, você viu isso? A expressão da Ava agora era tão ridícula, ainda tão estúpida como sempre. A voz feminina era desdenhosa, frívola e maliciosa.
Certa vez eu desmoronei e chorei ao ouvir uma voz dessas. Agora só levei 2 segundos. Tomei a iniciativa de levantar meu copo e cumprimentá-los com um sorriso. Olá, sou Ava, noiva de Lucas. Zoe, usando um vestido de alças finas vermelho vinho, virou a cabeça com altivez desdenhosa. Em vez disso, foi Noah, escondido na escuridão, quem aceitou meu brinde. Sua voz era baixa e encantadora. Lucas tem sorte de ter uma noiva tão boa. Comparado a antes, Noah se tornou mais sofisticado e menos frio. Lucas brincou. Irmão Noah, você está com inveja? Posso te apresentar algumas garotas de qualidade. Alguém tão excepcional quanto? Você não precisa ficar pendurado em uma baranga. Encontre alguém que você possa exibir. Um insulto flagrante à sua cara. Zoe finalmente percebeu e olhou feio para Lucas. Lucas não vacilou, sorrindo suave e inocentemente. Zoe tinha calculado mal. Lucas pode parecer bem-humorado, mas na verdade ele era de língua afiada, fingindo ser bobo para enganar os outros. Zoe me ofendeu, então ele a escolheu como alvo. O ar congelou. Noah mediou a situação suavemente. Obrigado pela gentileza, Lucas, mas sou um homem de gosto singular. Depois que encontro alguém de quem gosto, não mudo facilmente. Roupas novas podem ser legais, mas velhos amigos são insubstituíveis. Quanto mais pessoas você conhece, mais sente falta da sinceridade e do companheirismo do seu primeiro amor. Ele parecia estar defendendo Zoe, mas seu olhar pousou em meu rosto. Virei-me fingindo olhar para o meu telefone. De repente, ouviu-se um barulho alto na porta. Geralmente lido com uma amante por mês, mas hoje encontrei 3 em um dia. A garota parada na porta com os braços cruzados e olhando feio era ela. 2 meses atrás, eu a vi na academia de escalada do amigo de Lucas. Naquele dia, Lucas a elogiou algumas vezes, e ela corou, encontrando maneiras de falar com ele. Depois do almoço, Lucas me disse que iria para o hotel ao lado para tirar uma soneca. Pouco tempo depois, ela também desapareceu. Fingi não ver nem ouvir nada. Rachel não conseguiu encontrar Lucas, então ela me perguntou. Eu disse que não sabia. Rachel ficou frenética. Ava, você não consegue controlá-lo mais? Eu nunca controlei Lucas. Na verdade, eu o satisfazia. Os homens não podem ser controlados. Quanto mais você tenta, mais eles ficam ressentidos com você. Hoje à noite, ela veio com força total. Levantei-me, cansada, indo ao seu encontro. Senhorita Ella, se você tem algo para discutir, vamos lá fora. Ela, mais alta que eu, aproveitou minha tentativa de raciocinar e me deu um tapa no rosto. Ava, você não está abusando da sua hospitalidade na família Lucas? Eu fiz minha pesquisa. Você é uma verdadeira interesseira. Você até seduziu o chefe de uma empresa financeira antes. Sua reputação está em frangalhos. Todos querem que você vá embora. A multidão ficou boquiaberta e começaram as discussões. Foi como se um balde de água gelada fosse jogado em mim no inverno. Meu coração se apertou, e a luz em meus olhos se apagou como um interruptor. Aquela sensação sufocante de estar sobrecarregada voltou com tudo. Antes de conhecer Lucas, eu estava lutando nesse tipo de escuridão, perdida e confusa. Ela se virou e mudou seu comportamento. Ela agarrou Lucas e implorou fervorosamente. Lucas, não se deixe enganar pela Ava, ela não presta. A mãe dela é apenas uma trabalhadora comum de Xinjiang. E o pai dela morreu há 15 anos. Ela não tem histórico nem conexões, mas é linda. Mulheres como ela não têm base. Fazem de tudo para subir na vida, usando os homens como trampolins. Ela só está perto de você por causa do dinheiro da sua família. Termine com ela. Mais um tentando me forçar a sair. Mas dessa vez ela estava passando por Lucas. Antes que eu pudesse contra-atacar, Lucas riu. Ele olhou para ela com olhos curvados, mas havia frieza profunda dentro dele. Senhorita Ella, eu a ofendi de alguma forma? Por que está caluniando minha amada noiva? Ela ficou atordoada, sentindo-se repentinamente inquieta, e acenou com as mãos repetidamente. Ela subestimou meu relacionamento com Lucas. Eu era a nora reconhecida. Pela família Lucas. Com interesses alinhados com Lucas. Meu rosto era o rosto dele. A tola exposição pública de ela. Suas boas intenções hipócritas estavam na verdade atropelando ele. Lucas olhou para mim, seus lábios formando silenciosamente 2 palavras. Contra-ataque. Atrás de ela, eu já estava a uma distância segura, com os olhos vermelhos. Agarrando aquele rabo de cavalo alto e extravagante, eu bato diretamente na cabeça dela com a garrafa de Red Label na minha mão. Ela gritou, seguida pelos gritos de outras garotas, misturados ao riso frio de Zoe. Não se mexam. Lucas advertiu severamente os outros para não se mexerem. Você não vê que sua cunhada está brava por ter sido acusada injustamente? Às vezes eu sentia que Lucas e eu éramos uma combinação perfeita. Eu tolerei incondicionalmente suas traições, e ele ficou ao meu lado e me defendeu sem limites. Ela entrou em pânico e estava prestes a explicar. Rapidamente a atordoei com outra garrafa. Montando em ela, dei um tapa em seu rosto, um após o outro. Isso é por espalhar boatos sobre mim. Isso é por inventar histórias. Isso é por tentar repetidamente arruinar meu relacionamento com Lucas. Além dos gemidos de ela e do som agudo dos tapas, a sala estava silenciosa. Mais de uma dúzia de pessoas se entreolharam com expressões complexas, até que alguém aplaudiu abruptamente. Bravo, bravo, a senhorita Ava é realmente impressionante. É realmente revelador. De repente, recuperei a razão e parei minhas ações. Quem aplaudiu foi Noah. Ele caminhou passo a passo em direção à luz. Olhos de fênix, lábios finos como facas, nariz levemente aquilino. Sua boca se curvou para cima, mas seus olhos estavam cheios de zombaria. Cada movimento exalava uma aura perigosa. Estou ficando cada vez mais interessado na senhorita Eva. Noah e eu nos olhamos através do espaço, separados por 4 anos. Depois de um longo tempo, fui a primeira a desviar o olhar. Esqueci-me de controlar minha expressão e fui embora indiferente. Pelo canto do olho, vi Lucas me seguindo. Esperei deliberadamente um pouco no elevador, mas ninguém apareceu. Eu ri de forma irônica e apertei o botão do elevador para descer. Disquei o número de William. Não recorreria a ele a menos que fosse absolutamente necessário. Olá, irmão mais velho. Me ajude a lidar com alguém chamada Ella. Sim, eu apaguei tudo naquela época. Não sei onde ela desenterrou a sujeira. Ela expôs publicamente meu caso com Jack. Lá embaixo comprei um chá com leite para aliviar minha ansiedade. Atrás de mim, um classe G preto parou. O rosto bem definido de Noah foi gradualmente revelado pela janela do carro, que tinha película escura nele.
Não era difícil imaginar o propósito das janelas escuras. No passado, Noah e Zoe eram como isca seca, pronta para pegar fogo a qualquer momento, e eles brincavam em todos os tipos de lugares. Enquanto eles se entregavam descontroladamente, eu fazia sopa para Noah e passava suas camisas. Os nós dos dedos finos do homem bateram na janela do carro. Deixe-me levá-la. Para casa. Eu segurei a náusea que subia pela minha garganta. Não precisa, o Lucas já vai descer. Noah fingiu pensar por um momento. Que pena, a Grace é muito carente. Ela não vai deixar o Lucas descer facilmente hoje à noite. Fiquei surpresa. Eu tinha ouvido falar de Grace. Ela era uma acompanhante famosa. Pensando bem, ela parecia estar na sala privada mais cedo. Então, os passos de Lucas foram contidos por ela. Em apenas um segundo reagi. Você arranjou isso? Noah riu baixinho e saiu do carro para me puxar. Não se preocupe, Grace tem um relatório de exame de saúde limpo. Ele se aproximou, eu dei um passo para trás. Virei-me e corri de volta para o prédio. Noah não desperdiçou palavras. Sua mão grande agarrou minha cintura e me trancou no carro. Este é o ponto de interrupção. Ao ver o carro saindo do centro da cidade contra a minha vontade, fiquei ansiosa e irritada, ligando desesperadamente para Lucas. Mas não houve resposta. Vou mandar uma bomba para o Lucas, em troca de passar uma noite com a noiva dele. Parece justo, não é? As palavras de Noah escondiam uma pitada de provocação. O ar estava quieto. E eu tentava muito esconder minha respiração e meus batimentos cardíacos. Os dedos de Noah batiam irregularmente no console central. Ele ponderou por um longo tempo antes de suspirar. Ava, você não acha inútil brigar com outras mulheres por aquele pepino podre? Não se sente frustrada? Na verdade, você poderia ter outras escolhas. Percebi a raiva de Noah, assim como uma ponta de tentativa de me conquistar. Todos os homens do mundo adoram brincar de perseguir suas esposas até o crematório. Mas eu não me comovi. Lucas é rico. Bonito, é normal as meninas gostarem dele. Isso prova que tenho bom gosto. Noah agarrou o volante com força. Pare de dar desculpas. Ele não rejeita essas mulheres porque ele simplesmente não te ama. Eu já tinha aceitado há muito tempo o fato de que Lucas não me amava. Mas isso me impediu de viver uma vida boa. Noah parecia ansioso para me provar alguma coisa. Nesses anos, muitas mulheres também se jogaram em mim, mas eu só as esbofeteava e, se elas não fossem embora, eu as expulsava. No meu coração, nenhuma delas se compara a você. Pensei que o elas de Noah provavelmente não incluía Zoe. Respondi calmamente. É mesmo? O que o Sr. Noah faz é problema seu. Só sei que o Lucas me dá boa comida e cuidado. Protege a mim e a minha mãe. Me dá status e dignidade. Me deu vários carros e casas. E eu recebo 2 milhões de mesada a cada mês. Os amplos confortos materiais me deram uma sensação de segurança, muito mais forte do que qualquer sentimento romântico. Além disso, Lucas e eu temos um ótimo relacionamento. Nunca brigamos. Se eu mencionasse casualmente que queria comer bolinhos de carne de uma determinada rua, Lucas passaria 2 horas comprando para mim e, despreocupadamente, me daria um colar Chopard. Onde mais eu poderia receber um tratamento de princesa? Eu estava falando a verdade. Lucas me deu muito valor emocional. Ele poderia facilmente me fazer sentir amada. Se eu não tivesse descoberto que o amor dele estava em modo de transmissão. Ao meu lado, ouvia a respiração cada vez mais pesada de Noah. Ava, você não era assim antes. Você era ambiciosa, tinha notas excelentes, nunca confiou nos homens. Eu queria rir. Para alguém da minha origem, casar com alguém da família Lucas é casar-se bem. Poder viver confortavelmente pelo resto da minha vida me deixa muito feliz. Esta é a melhor vida pela qual posso lutar. Noah ficou em silêncio por um longo tempo antes de abrir a boca cuidadosamente. E se eu dissesse que o meu eu atual também poderia te dar isso? Comparado a quando o deixei pela primeira vez, a riqueza de Noah aumentou 1000 vezes. Ele podia comprar casualmente qualquer mulher que quisesse, exceto eu. Eu também não estava com ele por dinheiro naquela época. O homem observou atentamente minha expressão e perguntou nervosamente. Vai começar de novo comigo? Virei a cabeça como se estivesse ouvindo uma piada sem graça. Que grosseria da sua parte! Vou me casar no ano que vem. Antes do amanhecer, Noah fumou uma caixa inteira de cigarros, do lado de fora do carro e depois me levou de volta para a cidade. Dormi do amanhecer até o meio-dia, mas Lucas ainda não havia retornado. Só às 4 horas Lucas respondeu à minha mensagem. Ele não pôde me acompanhar novamente hoje. Ele foi para a próxima festa. Ele pediu que alguém lhe enviasse um pacote para expressar seu pedido de desculpas. Fiz uma chamada de vídeo para ele, fingindo que gostava mais dele do que do pacote. Lucas usou fones de ouvido e conversou docemente comigo por um longo tempo, aparentemente relutante em encerrar a chamada. Durante esse tempo, notificações de mensagens do cachorro Noah continuaram aparecendo. Ontem à noite, Noah me adicionou à força como contato. Fiquei irritada com ele, então mudei seu apelido para Noah, o cachorro bem na frente dele. Ele não ficou bravo, apenas disse que estava disposto a ser meu cachorro. A situação era completamente oposta a de anos atrás. Que irônico. Quando você não se importa com um homem, é aí que o homem se importará com você. Aos 25 anos, olhando para trás, para meu relacionamento com Noah, eu não conseguia mais sentir empatia por mim mesma aos 18 anos. Talvez devido à minha origem familiar monoparental, a maturidade fria e a aura inacessível de Noah como um excelente aluno exerciam uma atração fatal sobre mim. Eu tinha uma queda por ele desde o 2º ano do ensino médio e só ousei confessar quando entramos na mesma universidade no 1º ano. Noah aceitou minha confissão, mas não porque ele gostava de mim, mas porque seu segundo irmão gostava de mim. Noah era filho ilegítimo de uma família rica e vivia uma vida pior do que a das pessoas normais. Ele sempre foi intimidado e humilhado pelos seus meio-irmãos. Seu segundo irmão era o que mais o atormentava. Este amor começou com o desejo de vingança de Noah e terminou com seus desejos inflados e ambições. Quando Zoe se juntou a Noah, ele estava no último ano, já tendo passado pelo estágio inicial mais difícil de sua startup, podendo visitar frequentemente a loja de artigos de luxo onde Zoe trabalhava para selecionar presentes para parceiros de negócios. Foi como se uma combinação fosse perfeita. E os dois tiveram um caso escondido de mim por mais de meio ano. Um dia, depois do meu estágio, vi uma placa conhecida na beira da estrada.
A carroceria do carro balançando para cima e para baixo. Fiquei chocada, chorando e questionando. Noah saiu do carro fumando calmamente. Ava, para de fazer tanto barulho, você não entende? Estou muito cansado, a pressão do trabalho está alta, preciso relaxar e descomprimir. As meias de Zoe estavam rasgadas e seu batom borrado. Ela me demonstrou na hora o que significava entender. Ela disse que seu relacionamento com Noah era apenas um acordo açucarado. Ela não se importava com Noah ter uma namorada. Nem se importava que Noah tivesse que se casar com aquela garota rica que poderia ajudá-lo a subir mais alto no futuro. Então ela esperava que eu também não me importasse com a existência dela. Foi a primeira vez que ouvi falar do casamento arranjado. A decepção se transformou em desespero. Usando-me para se vingar de seu segundo irmão, usando Zoe para prazer físico, usando Isabela como um trampolim. Noah não era apenas bom nos negócios, mas também tinha um bom relacionamento. Então, antes de Noah se casar com sucesso e ficar rico e me abandonar, eu me afastei primeiro. Noah não explicou nem tentou me reconquistar. Finalmente admiti a derrota. Ele nunca me amou. Nos nossos 4 anos de namoro, eu era mais como o cachorrinho de estimação do Noah do que sua namorada. Peguei táxis no meio da noite para entregar planos de negócios. Em seus aposentos particulares, ajudei-o a traduzir propostas em inglês durante noites em claro, levei comida e fiz sopa para ele quando ele foi hospitalizado com uma úlcera perfurada, e nunca recusei quando seus clientes me pediram para beber com eles. E do Noah eu sempre só recebia um obrigado, frio e distante, sempre mantendo distância. Mas sua síndrome pós-término superou completamente minhas expectativas. Naquela noite, depois que recusei a reconciliação de Noah, suas mensagens começaram a me bombardear. O conteúdo era todo sobre beleza juvenil, memórias do passado e seu eu imaturo. Li, mas não respondi. Em vez disso, postei fotos do meu encontro com Lucas nas redes sociais, incitando certas pessoas a encarar a realidade. Noah curtiu minha postagem imediatamente. Sabendo da situação, mas ainda assim agindo que teimosia, eu o excluí diretamente. A partir daí, Noah apareceu nas minhas aulas de equitação, aulas de bar e até mesmo no estúdio de dança. Como um vírus se infiltrando em todos os lugares. Perdi meu telefone uma vez, e quando ele foi devolvido, o contato dele foi adicionado novamente. Nos fins de semana, minha campainha tocava 8 vezes. Vários pedidos para viagem, comida gourmet, joias, bolsas, balas açucaradas, corrupção mental, verdadeiramente cruel. Devolvi tudo. Quando eu aceitasse qualquer coisa de Noah, tudo estaria acabado entre Lucas e eu. Eu não sou idiota. Entre um canalha ou um playboy, eu escolheria o playboy 1000 vezes. Uma tarde, William me ligou, com a voz severa e calma. Ela contou tudo. Ela sempre quis te substituir. Uma mulher contou a ela sobre seus podres. Naquela noite, alguém também avisou ela para ir para a sala privada. Fiquei escutando, segurando meu telefone com força. E aquela Mia de antes, ela também não era inocente. Ela devia dinheiro. E há 3 meses ela recebeu uma transferência grande, quitando sua dívida. Ela abordou Lucas com um propósito. O Lucas é brincalhão, mas você é firme. Vocês dois devem conviver bem. Não deixem que outras mulheres se aproveitem, entenderam? De repente levantei-me e assenti vigorosamente. Que vadiazinha tinha esses truques sujos? Querendo roubar meu sugar daddy? De jeito nenhum. Com uma expressão vazia. Digitei para Lucas no WhatsApp. Querido, sinto sua falta. A resposta foi instantânea. 8. V7 também sinto falta da minha Ava. 8 era o clube mais badalado da cidade. As dançarinas tinham corpos melhores que os de supermodelos, e seus balanços de quadril deixavam o ar picante. Lucas veio até a entrada para me encontrar, segurando minha mão enquanto nos desviávamos da multidão. Planejei sentar no colo do Lucas mais tarde para provocá-lo, e depois levá-lo para casa à noite. Assim que vi que Noah e Zoe também estavam lá, imediatamente me senti desconfortável. O plano mudou para flertar com os olhos. Lucas raramente me via tão entusiasmada, e no clímax da música, ele não pôde deixar de se inclinar para um beijo. De alguma forma ainda consegui desviar. Então eu rapidamente beijei sua bochecha e me aninhei em seus braços, brincando. Vários de seus amigos assobiaram junto. Lucas imediatamente me abraçou com mais força. Seu rosto estava vermelho, muito feliz. Cutuquei sua bochecha com meu dedo, fazendo com que suas orelhas também ficassem vermelhas. Foi um pouco inesperada. Uma reação tão inocente de um playboy. Do outro lado da rua, a garrafa de Noah virou, espalhando-se por toda a mesa. Ele ajeitou os óculos, escondendo a momentânea perda de compostura nos olhos. Zoe, tendo estado com ele durante anos, entendeu seus pensamentos perfeitamente. Ela entrou em pânico e olhou para mim, xingando baixinho. Vadia. Lucas estava prestes a responder em meu nome. Noah levantou a mão primeiro, e as costas dela atingiram o rosto de Zoe com precisão, deixando um inchaço vermelho exagerado. Você tem falado muito sobre a senhorita Ava. Você se esqueceu de seu lugar? Precisa que eu estique sua pele de novo? Zoe mordeu o lábio, relutante, mas silenciosa como uma cigarra. Noah era assustador quando estava bravo. Ninguém ousava provocá-lo. No passado, eu o vi pessoalmente imobilizar um homem careca que me assediou e o espancou. Ele usou tudo o que tinha à mão, cinzeiros, garrafas, cadeiras, espancando o homem até que ele ficasse exausto. De repente, incontáveis pedaços de papel branco caíram diante dos meus olhos. Fui puxada de volta à realidade. Noah havia desaparecido do outro lado da mesa. Lucas pegou minha mão e me levou para a pista de dança. Ava, hoje tem um evento especial. Depois que os papéis caírem, as pessoas podem beijar quem quiserem. Fiquei paralisada no local, agarrando Lucas com força. Então não me deixe. Lucas sorriu. Quando os últimos pedaços de papel caíram, a música começou. O caos explodiu ao nosso redor. Lucas, que segurava minha mão, escapuliu como uma enguiontada, empurrado pela multidão e desaparecendo da minha vista. Eu vaguei desamparadamente na penumbra. Algo bateu em mim por trás. Parecia o peito de um homem se aproximando deliberadamente, sua palma pousando suavemente em meu ombro. Fiquei extremamente nervosa, enterrando meu rosto firmemente nas palmas das mãos, numa postura de defesa absoluta. Eu me afastei da pessoa que estava atrás de mim. Depois de correr alguns passos, aquela pessoa agarrou meu braço diretamente.
Sua mão grande agarrou meu pescoço, virou meu rosto e me levou até seus lábios. Mordidas longas e delicadas engoliram toda a minha resistência. Uma sensação familiar, uma postura familiar. No outono do segundo ano, Noah estava trabalhando duro para fechar um grande negócio. Quando terminou, outros chefes saíram graciosamente com suas beldades. Só Noah ficou caído bêbado no sofá, como um cachorro encolhido na rua no auge do inverno. Fui buscá-lo. Seus olhos estavam desfocados, só clareando um pouco quando ele me viu. Preocupado, ajudei-o a se levantar, mas ele permaneceu imóvel. Sua grande palma pressionou a parte de trás da minha cabeça, puxando-me em direção aos seus lábios, beijando-me apaixonadamente e com tristeza. Em nossos 4 anos juntos, esse foi nosso único beijo. Amargo e doloroso. Não prenda a respiração, respire. Noah percebeu que algo estava errado e separou seus lábios dos meus por um momento. Sua voz arrastada era urgente e persistente, fazendo cócegas em meus ouvidos. Acordei e empurrei Noah com força. Não posso deixar Lucas ver isso de jeito nenhum. Procurei o Lucas. Vim hoje para esquentar a relação, não para criar mal-entendidos. No entanto, no segundo seguinte, eu congelei no lugar. Não muito longe de mim. Os olhos de Lucas estavam cobertos por uma voluptuosa dançarina, de forma bastante brincalhona. A dançarina beijou Lucas. Mas seus olhos olhavam significativamente para o homem atrás de mim. Meu coração batia violentamente e uma sensação de mau presságio aumentava. Noah, não me diga que ela também é... Noah passou o braço em volta da minha cintura, virando meu rosto para trás enquanto seus lábios e língua retornavam. Lucas adora ver Grace dançar. Para distraí-lo, gastei 20 mil. Meu peito batia forte. Por quê? Ele respondeu com naturalidade. Para beijar a pessoa que amo. Essa resposta me deu arrepios. Medo, choque, um arrepio na espinha. No passado, Noah também fez de tudo para fechar negócios. Perguntei com a voz trêmula. Quanto você pagou a Chloe naquele dia? Noah beijou o lóbulo da minha orelha. Também 20 mil. Para passar uma noite a sós com você. Valeu a pena. Eu o desviei com desgosto. E a Mia? Noah fez uma pausa, curvando os lábios levemente. Ah? Você finalmente descobriu? Mia estava desesperada, perseguida por cobradores de dívidas. Dei a ela 300 mil e a ensinei como fingir uma gravidez. E naquele dia eu também estava no café. Meu corpo inteiro tremia. O sangue subia à cabeça. Desde o momento em que Noah me viu na foto de família de William no Instagram, ele começou a tramar. Completamente sem limites. Perguntei. Quanto custa a ela? Noah demonstrou um momento de culpa. Ela foi abordada por Zoe. Ela foi longe demais. Me desculpe, eu não queria te machucar. Eu só queria forçar você a terminar com o Lucas. Meu coração estava prestes a saltar para fora da minha garganta. Inúmeros detalhes reunidos revelam a verdadeira imagem. Acontece que desde o começo não era direcionado ao Lucas, mas a mim. Sem pedir consentimento, independentemente das consequências. Noah, em sua posição de poder, fez de mim sua presa. Se eu considerasse esse tipo de cerco como amor, isso seria realmente estúpido. Empurrei Noah novamente. Mas ele parecia ter previsto isso e imobilizou todas as partes de mim, que conseguiam se mover. Resisti teimosamente, não o deixando usar a língua, mordendo até sua boca sangrar. O homem se desarmou facilmente, mas havia algumas coisas que eu tinha que proteger. Quando terminou, minha boca estava cheia de um gosto de sangue. Minha primeira reação foi correr. Antes que Lucas visse, minto e digo que saí cedo. Rapidamente, esse plano fracassou. Como o telefone do Derek estava apontado para mim, quem sabe há quanto tempo ele estava filmando. Noah também notou a câmera. Ele me bloqueou de forma protetora, mas isso só tornou impossível limpar meu nome. Lucas poderia trapacear 1000 vezes sem que ninguém o responsabilizasse. Mas se eu cometesse a menor transgressão, todos os meus esforços anteriores seriam zerados. Eu ainda corri. Noah me mandou uma mensagem. Não tenha medo. Vem comigo e eu me caso com você. Essas palavras eram como brasas, queimando meus olhos até deixá-los vermelhos. Ainda não houve nenhum movimento do lado de Lucas. Eu estava preparada para o pior. No terceiro dia, Lucas subiu as escadas com flores e uma caixa de presente quadrada. Acontece que foi preciso apenas uma competição masculina para que o normalmente ocupado, Lucas voltasse para casa por iniciativa própria. Controlei cuidadosamente minhas expressões faciais, com medo de que ele pudesse perceber alguma coisa. Mas suas primeiras palavras me fizeram desabar. Ele disse: Ava, me desculpe. Só recentemente percebi o quanto te machuquei por estar com outras pessoas. Não farei mais isso. Já fiz o check-out do hotel em que estava hospedado, e vou morar com você. Teremos outra criança em breve. Só quando Lucas veio tocar minha bochecha é que percebi que meus olhos estavam molhados. Chorei incontrolavelmente em seus braços. Dessa vez não foi fingimento. Certa vez perdi um filho no meu ventre. A posição de noiva, todos os favores de Lucas para comigo, foram trocados com aquela vida da criança. Naquela época, Lucas me perseguiu ativamente e eu me fiz de difícil por 3 meses para fisgar ele. Lucas pensou que alguém como eu já devia ter experiência. Mas eu era virgem. Eu choraminguei como um cachorrinho machucado embaixo dele, sentindo dor. Lucas entrou em pânico, muito pânico. Ele foi extremamente gentil comigo, sussurrando muitas palavras doces em meu ouvido. Eu sabia que eram apenas palavras para melhorar o humor, mas mesmo assim chorei. Depois disso, Lucas saiu silenciosamente da cama. Pensei que ele fosse embora. Lucas acendeu a luz do banheiro. Ele não agiu como um garoto rico, usando cuidadosamente sabonete descartável para lavar minha calcinha. Após a lavagem, ele ligou o ventilador na menor potência possível, cobrindo o barulho com a palma da mão, me ajudando pacientemente a secá-los aos poucos. Noah nunca faria algo assim por mim em 8 vidas. No dia seguinte, Lucas segurou minha mão enquanto atravessávamos a rua. A farmácia ficava do outro lado. Engoli a pílula com decisão. O olhar de Lucas mudou e ele me entregou um cartão bancário. Não quero resolver as coisas com você. Quero que você me fique em dívida. Para que se lembre de mim por mais um tempinho. Coloquei o cartão de volta no bolso dele, com os olhos vermelhos enquanto entrava no táxi. No espelho retrovisor, Lucas ficou atordoado e de repente começou a perseguir o carro. Não pedi para o motorista parar, cuspindo calmamente o comprimido que eu tinha escondido atrás dos dentes. Bloqueei todos os contatos do Lucas. Nós nos encontramos novamente por acaso 3 meses depois no hospital. Meus lábios estavam pálidos, como uma gardênia quebrada e murcha. Sentei-me numa cadeira de plástico, Lucas agachou-se na minha frente. Ele me repreendeu por não ter contatado ele para tratar de um assunto tão importante.
Havia contenção e teimosia em meu rosto. Você ainda é jovem, não posso te incomodar. Lágrimas brotaram nos olhos de Lucas. Mas aquele era o nosso bebê. Talvez eu quisesse ficar com ele. Você me deu a sua primeira vez. E agora perdeu o nosso primeiro filho para mim. Que azar, Ava. Desculpe, a morte da criança era mais valiosa para mim. Eu verifiquei. Lucas também era aquela criança que quase foi abortada anos atrás. Eu e a criança morta em meu ventre fomos as primeiras. Coisas neste mundo que pertenceram completamente a Lucas. Ele pode não me amar, mas a culpa o fará me proteger para sempre. Acabei me instalando na vila de Lucas para me recuperar. E ele levou meu relatório de teste de gravidez e os papéis do aborto. Ele disse: definitivamente lhe darei uma explicação. Uma semana depois, William, com um casaco cinza fumaça de linhas retas, sentou-se elegante e nobremente no sofá do primeiro andar. Ele olhou para mim de cima com um olhar desdenhoso. Mas não dificultou as coisas para mim. Ele se concentrou em perguntar apenas uma coisa. Porque isso afetaria a reputação da família Lucas. O escândalo com Jack? Apertei a palma da minha mão, ela estava coberta de suor. Ele tentou se aproveitar de mim, eu resisti ferozmente. Mas um colega nos pegou e fez um escândalo. Ele e a esposa fizeram o controle de danos para limpar seus nomes. E eu estava impotente, então só me restava sofrer em silêncio. William falou imparcialmente. Seja você inocente ou não, eu investigarei minuciosamente. Pouco tempo depois, todas as notícias negativas sobre mim foram completamente apagadas. Jack foi exposto por má conduta sexual por várias subordinadas. A notícia do noivado do segundo jovem mestre Lucas veio logo em seguida. William foi forçado a um casamento arranjado com a família Feng anos atrás, gerando bilhões em investimentos. Ele só impôs uma condição na época: deixar seu irmão mais novo escolher a garota que ele gostava para casamento no futuro. Desde o começo, eu sabia que a porta da família Lucas era mais fácil de entrar do que a de outras famílias ricas. Resumi lições emocionais do passado. Desempenhei o papel de uma noiva virtuosa e tive um relacionamento harmonioso e tolerante com Lucas. Lucas se entregava à devassidão todos os dias, com carros luxuosos e mulheres bonitas. As amantes que vieram até mim eram de todos os tipos. Comissárias de bordo, bailarinas, celebridades de renome da internet, baixistas. Sem exceção, todos eles eram difíceis de lidar. Resolvi um após o outro para Lucas. E ainda consegui falar com ele gentilmente depois, com uma expressão agradável. Todos os seus irmãos me elogiaram por ser compreensiva. Sempre pensei que, enquanto eu aguentasse, nada daria errado. Mas nunca imaginei que, no final, seria o meu próprio problema que perturbaria a paz entre Lucas e eu. Embora ninguém tenha mencionado, Noah claramente se tornou um espinho entre Lucas e eu. Depois que Lucas se mudou, ele gostava de jogar Texas Hold'em comigo. Não ousei dizer a ele que todos os jogos em que eu era bom foram ensinados por Noah naquela época. Nos primeiros dias da startup de Noah, para acompanhar todos os tipos de chefes difíceis, ele era proficiente em atividades de alto nível e populares. Uma vez, Noah me levou para Las Vegas. Eu clamei para ver o show da Fortune Tree no Wynn primeiro. Foi uma oportunidade rara. Todos estavam tirando fotos do ouro deslumbrante sob a cúpula luxuosa. Mas Noah levantou o telefone para tirar fotos minhas. Notei e fiz um sinal de paz para ele. Ele congelou, encontrando meu olhar através da tela do telefone. Inconscientemente, ele estendeu a mão e bagunçou meu cabelo. Eva. Lucas me incentivou a agir. Voltei à realidade, mas tinha esquecido como havia jogado na rodada anterior. Lucas olhou para mim, querendo dizer algo, mas se contendo, e eu evitei seu olhar também. Felizmente, alguém fez uma videochamada para ele. Do outro lado da linha estava Alto, seu amigo gritando animadamente. Lucas! A Passion tem uma nova DJ hoje. O corpo dela está incrível, você vem brincar. Eu ouvi, mas fingi que não, sem intenção de impedi-lo. Inesperadamente, Lucas respondeu alegremente. Toco desde os 15 anos, cansei. As bebidas da madrugada não são tão boas quanto a sopa que minha esposa faz. Não me incomode mais com isso, vou desligar. Achei que Lucas estava apenas dando um show. Que Noah simplesmente o fez se sentir ameaçado. Ele não conseguiria resistir por 3 dias antes de voltar. No entanto, durante todo esse mês, Lucas me acompanhou todos os dias, frequentemente postando nossas fotos nas redes sociais para mostrar nosso amor. Eu sabia para quem ele estava postando. À noite, Lucas me puxou para seu colo. Incapaz de evitar, sabiamente o beijei primeiro. Lucas era habilidoso. Ele me virou e me beijou apaixonadamente. Eu normalmente vivia uma vida ascética e rapidamente me tornei incapaz de resistir. Minha consciência flutuava nas nuvens, incapaz de descer. Nem ouvia a vibração na mesa de centro. Olá, aqui é o Lucas. Você precisa de alguma coisa? Abri meus olhos marejados e percebi que Lucas estava segurando meu telefone. A lâmpada do céu estrelado na sala de estar lançava um brilho colorido. E eu cobri minha testa com meu braço. Quem é? Ligando a esta hora. Lucas não respondeu. Apenas acariciou meus lábios com os dedos. Depois abriu meus dentes e seus dedos lentamente os empurraram para dentro. Seja boazinha, chupe-os direito. Então, ouvi um rugido através da tela. Deixe a Ava atender o telefone. Lucas sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Ele me passou o telefone. Reconheci quem era. Ignore-o, bloqueie-o. A expressão de Lucas era sombria e ilegível. Quero que você mesmo diga claramente a ele. Contanto que eu demonstrasse minha lealdade, tudo ficaria bem. Apertei o botão do viva voz. Olá, aqui é a Ava, por favor, não. Desça em 5 minutos. A voz de Noah era áspera e sem precedentes, não tolerando recusa. Se você não descer, vou mandar o vídeo do seu momento íntimo agora mesmo para todo mundo. Estou falando sério! Ao mesmo tempo, Lucas recebeu um print no WhatsApp. A qualidade da imagem era cristalina. A cena agora era na sala de estar, Lucas e eu nos beijando. Num instante, meu sangue começou a fluir para trás. A câmera estava escondida atrás da pintura na sala de estar, muito bem escondida. Recentemente, apenas um técnico veio consertar a TV. Ignorando a expressão sombria de Lucas, corri para fora da porta. Não foi por medo, mas por raiva. Lá embaixo, Noah estava encostado em seu Bentley, a noite acentuando seu corpo alto e esguio. Ele tentou acender o isqueiro várias vezes, mas só obteve cliques vazios. Meu tapa, no entanto, acertou com força sua bochecha direita. Você realmente enlouqueceu? Por que precisa arruinar a minha vida?
Sabe o quanto foi difícil para mim chegar onde estou hoje? Onde você estava esse tempo todo? Quem você está tentando impressionar com esse ato de amor profundo agora? A cabeça de Noah virou para o lado com um tapa. Ele cutucou a parte interna da bochecha com a língua, a voz carregada de um toque de loucura mal contida. Você nem gosta do Lucas, porque insiste em servi-lo todos os dias. Ficar de olho no humor dele, por que se casar com ele? Eu soltei. Quem disse que eu não gosto dele? O que um forasteiro como você sabe? Noah se levantou ereto, limpando seus lábios com força, enquanto lágrimas pareciam brilhar nos cantos dos seus olhos. Eu simplesmente sei, eu simplesmente sei. Quando você me amava antes, você não tinha aquela expressão falsa. De repente, me senti muito cansada, querendo acabar com esse emaranhado sem fim. Chega, me leve para algum lugar onde possamos conversar. Entrei voluntariamente no banco do passageiro. Noah apagou o cigarro e bateu a porta do carro com força. O vento carregava a voz gritante de Lucas. Ava, fique aqui, não vá com ele! Olhei para trás apressadamente, mas Noah pisou forte no acelerador, fazendo-me perder o equilíbrio. Depois de sair do carro, Noah puxou meu braço em direção ao hotel que ele havia reservado. Noah segurou a cabeça com as duas mãos e respirou fundo várias vezes, sentindo dor. Ava, eu te imploro, você não pode se casar com alguém assim? Você pode parar de degradar você mesma? Uma pilha de fotos foi jogada na minha frente. O protagonista masculino sempre foi Lucas, mas as protagonistas femininas eram rostos diferentes. As fotos tinham marcas d'água no canto inferior direito, todas tiradas nos últimos 3 meses. Se Lucas tivesse rejeitado a tentação por você ao menos uma vez, eu estaria disposto a entregá-la a ele. Minha expressão permaneceu inalterada enquanto eu folheava as fotos, como se estivesse admirando um livro lindamente ilustrado. Sr. Noah, você não é igualmente podre? O corpo de Noah enrijeceu e ele levantou a cabeça lentamente. Ava, o que aconteceu com você? Você não era assim antes. Olhei para as nuvens escuras pressionando a cidade, e chamei seu nome depois de um longo tempo. Noah, quando terminei com você, pensei que você seria o pior homem que eu já conheci. Mas depois de entrar para a sociedade, descobri que isso estava longe de ser verdade. Terminei com Noah e vim para esta cidade. Eu estava procurando emprego com um currículo que ostentava as melhores notas na minha área de atuação, mas o que o chefe queria era ver meu rosto. Porque os benefícios que eu poderia criar para ele em festas com bebidas eram muito maiores. Homens com idade suficiente para serem meus tios me prendiam no colo, não me deixando sair enquanto meus superiores sorriam. Meu segundo emprego foi em uma empresa famosa e fui promovida rapidamente. Pensei que minhas habilidades finalmente tinham sido reconhecidas. Até que meu chefe me trancou em seu escritório. Desfez sua gravata e começou a me dizer para ser sensata. Aquele chefe era o Jack, um homem vulgar com esposa e filha. A consequência de minha resistência a Jack não foi apenas ser acusada de amante, mas também ter minha reputação arruinada. Durante 2 meses inteiros não recebi uma única oferta de emprego. Jack era muito influente na indústria e quase cortou completamente meu caminho profissional. Meus 4 anos de estudos universitários foram todos desperdiçados. Os olhos de Noah ficaram frios, seus punhos se fecharam gradualmente e seus dentes rangeram de forma audível. Fui forçado a deixar meu campo profissional e entrar no mundo mundano. Sem proteção, a beleza se tornou um desastre. A tentação já era considerada leve. Algumas feras bloqueavam meu caminho todos os dias, causando problemas para me forçar a ceder. Mas eu era teimosa. Eu tinha ouvido todo tipo de insulto me chamando de vagabunda. Eu só queria trabalhar duro, ser promovida e dar uma vida boa para minha mãe. Mas toda vez que eu estava prestes a ser promovida, aqueles homens de terno jogavam sujo, dizendo que eu ainda tinha que acompanhá-los antes que isso acontecesse. Eu não podia lutar contra homens e não queria ser perseguida por eles como um coelho. Só consegui encontrar uma montanha para me apoiar. Lucas é minha montanha. Sorri amargamente. Então, Sr. Noah, por favor, tenha misericórdia e me deixe ir. Os olhos de Noah estavam vermelhos, tomados pela culpa. Desculpe, a culpa é toda minha. Eu não devia ter deixado você voltar naquela época. Vou usar o resto da minha vida para te proteger. Tudo o que o Lucas pode te dar, eu também posso te dar. Noah tremeu ao tirar uma caixa de presente do bolso. Imaginei o que era e dei um tapa. Noah humildemente pegou o anel de diamante e teimosamente agarrou minha mão. Admito que, no começo, aceitei você para me vingar do meu segundo irmão. Mas depois me apaixonei de verdade. Você era meu único tesouro quando eu não tinha nada. Ninguém estava disposto a se dedicar a mim como você. Naqueles 4 anos em que te negligenciei sem querer, eu tinha medo de me apaixonar, medo de ficar preso em um relacionamento. Você não sabe o quão nojenta minha família era. Eu realmente não tinha saída naquela época. Eu suportei 4 anos sem te tocar porque te amava. Eu era sujo, podre, mau, nojento. Não me importava em me rebaixar ao nível deles. Mas queria te manter pura e limpa. Essas palavras foram realmente tocantes. Mas eu não era mais a garota que costumava ser. Quando Noah fingiu não me amar, ele já estava preparado para me abandonar a qualquer momento. Autoestima, fama e fortuna, oportunidades, desejos físicos. Em seu coração, cada um deles era mais importante que eu. Eu ri. Noah, eu não tenho coração. Você é utilitário, não podemos ficar juntos agora. Noah expressou seus sentimentos para mim com mais urgência. Nós podemos, eu não sou como o Lucas. Serei fiel a você. Eu não sentia nada pela Isabela. Terminei o noivado com ela depois que você foi embora. A Zoe só ficava por perto para satisfazer necessidades físicas. Eu a repreendi e a mandei embora. Foi errado da minha parte armar para o Lucas. Não levei em consideração a sua situação ou os seus sentimentos. Eu estava muito ansioso para reconquistá-la e fiquei confuso. Eu prometo que vou mudar. Você pode me perdoar? Noah estava quase implorando enquanto me segurava. Mas eu sabia que ao fazer cada escolha, ele só considerava a si mesmo. Acontece que dessa vez, a pessoa que poderia satisfazê-lo era eu. Acariciei delicadamente o anel de diamante que Lucas me deu. Eu não vou voltar para você. Se você realmente não consegue me esquecer, você pode encontrar uma jovem que pareça comigo. Juro que eu estava sinceramente dando conselhos a ele. Mas Noah riu em meio às lágrimas. Ava, você é realmente cruel. Esperei até tarde da noite e finalmente ouvi uma batida na porta do quarto do hotel. Lá fora não estava Lucas com o rosto sombrio, mas o frio e descontrolado William. Noah estava bêbado e desgrenhado. Ele riu alto de William e me puxou com força.
Sr. William, o senhor pode pedir ao seu irmão para me devolver a minha mulher? William nos olhou de cima a baixo. Sr. Noah, eu já fechei os olhos. Mas se o senhor continuar a negligenciar seus deveres e a prejudicar a reputação da família Lucas, não me importo de levá-lo para baixo também. Sr. Noah, o senhor é jovem e promissor. Pense grande, o futuro está cheio de oportunidades. Se somos inimigos ou amigos depende do senhor. Um aviso calmo, mas cheio de intenção de matar. A mão que me segurava obviamente se afrouxou. Noah não estava bêbado. Aproveitei a chance para me libertar. Adeus. As ações de Noah falam mais alto que palavras. Somos pessoas egoístas e calculistas. Segui William escada abaixo. Descemos as escadas. Ava, o Lucas está esperando lá embaixo. Ele ficou com medo de você não ir com ele, então me pediu para subir. Fiquei grata por ter permanecido lúcida antes, ainda tendo um caminho de volta. Irmão, eu vim aqui com o Noah só para deixar as coisas claras e acabar com isso. William parou na esquina, com as costas retas e frias. Cuide bem do Lucas no futuro, ele te ama muito. Respondi com a mesma suavidade de quem recitava. Eu também adoro o Lucas. William riu brevemente. Ava, você não sabe. Mas você é do tipo que fica mais fria e resistente quanto mais gosta de alguém. Engasguei e fiquei em silêncio. Todo mundo diz que Lucas é um playboy. Mas na verdade quem não leva a relação a sério é você. William tinha uma percepção aguçada. Não ousei responder descuidadamente. Ele simplesmente parou no patamar da escada. Naquela época, quando nossos pais quiseram abortar o Lucas, eu o guardei desesperadamente, dizendo que cuidaria do meu irmão no futuro. Lucas não é inteligente nem excepcional. Todo o foco e os recursos da família estavam direcionados a mim. Ele começou a se rebelar na adolescência. Ele me disse que não podia escolher sua família biológica. Ele só esperava poder escolher sua própria esposa no futuro. William disse isso e então olhou para mim. Eu sei que você não acredita. Mas Lucas te ama. Essa declaração foi mágica. Aqueceu meu coração por um momento. Mas rapidamente recuperei a racionalidade. Irmão, o Lucas quer casar comigo só por causa da criança. William respondeu rapidamente. Então, ele desafiou toda a família para ficar com você depois do aborto. Mas não aceitou Mia que estava grávida? Um homem só ama o filho de uma mulher quando ama a mulher. Minha garganta apertou de repente. Então notei uma palavra-chave. Irmão, o que Lucas desafiou? Ao ver meu choque, William percebeu que havia algumas coisas que eu não sabia. No início, ninguém na família Lucas estava disposto a aceitá-la. Eles até se opuseram fortemente. Eu tinha prometido deixar Lucas escolher a garota que ele gostasse. Mas a diferença social entre vocês dois era muito grande. Vocês vinham de uma família monoparental e pareciam insensíveis. Eu tinha medo que ele se machucasse. Mas Lucas se ajoelhou e chorou. Se automutilou, fez greve de fome, implorando aos nossos pais que lhe dessem uma chance. Ele me implorou para não dificultar as coisas para você, para não machucá-la. Eu conheço meu irmão melhor que ninguém. Ele sempre foi rebelde e desobediente. Foi porque ele realmente sentia algo por você, que se dispôs a abaixar a cabeça daquele jeito. Algo desabou na minha mente. Eu me lembrei que quando Lucas voltou da casa da família naquela época, ele me contou. Papai, mamãe e o irmão mais velho gostavam muito de mim. Pensei que esse casamento tivesse sido facilmente arranjado. Minha expressão mudou repetidamente, de dúvida para choque e tristeza. William calmamente acrescentou. O problema com Jack também foi que Lucas me pediu para ajudá-lo a se vingar. Ele disse que você foi muito maltratada. Isso machucou o coração dele. Agarrei-me ao corrimão da escada, sentindo meu corpo cair em um abismo sem fim, incapaz de atingir o chão. Lucas, aquele playboy despreocupado, fez tudo isso por mim? William me lançou um olhar triste. Talvez só você, que é excessivamente pessimista em relação à humanidade. E alguns de fora, que não conhecem a história por dentro, não conseguiriam ver que Lucas ama você. O favoritismo que senti inúmeras vezes no passado acabou não sendo uma ilusão minha. Lucas realmente me ama? De repente fiquei muda. Saí pela porta atordoada e Lucas veio me apoiar. Ao abrir a porta do carro, havia uma bolsa térmica no banco do passageiro. Chá de pêssego e bolinhos. Eu realmente estava com fome há muito tempo. Eu comi tudo aos poucos, com as bochechas inchadas e anormalmente quieta. Lucas pegou um lenço e silenciosamente enxugou minhas lágrimas. Pela primeira vez perguntei ao Lucas. Você me ama? Antes, eu achava que a resposta para essa pergunta era óbvia. Lucas não esperava que eu perguntasse isso. Ele hesitou por um momento. Depois respondeu com firmeza. Sim, eu te amo. As garotas sempre correram atrás de mim, mas eu só corro atrás da garota de quem gosto. Abri a boca e percebi que era realmente verdade. Então, por que você ainda brinca tanto depois que a gente ficou junto? Lucas me encarou por um longo tempo, um tanto impotente e um tanto triste. Porque você não me ama. Fiquei atordoada, tentando dizer algo para compensar, mas não consigo falar. Lucas acariciou minha cabeça confortantemente. Amor é ciúme. Cuidado, mesquinharia. Possessividade e racionalidade. Mas suas emoções são muito estáveis. Você nunca me controla. Não importa as coisas ultrajantes que eu faça, você não se importa. Então eu entendo, não há amor intenso em seu coração. O destino prega peças nas pessoas. O entendimento que eu havia cultivado, aos olhos de Lucas, tinha saído pela culatra. Lucas disse. Meus pais são iguais. Nunca tiveram expectativas sobre mim, tratando minhas emoções como o ar. Além dessas breves emoções, não tenho outra maneira de aliviar a dor. A gentileza e a frieza de Lucas eram resultado do fato de ele ser ignorado. Toda vez que eu me entregava, era eu cortejando você. Eu continuava encontrando mulheres para te provocar, esperando que você se importasse comigo. Se você ao menos ficasse com um pouquinho de ciúmes, ou agisse de forma coquete comigo, me controlasse um pouco, eu desistiria de todos os outros. Mas você nunca falou comigo uma vez. Tudo estava desalinhado. Lucas não carecia de mulheres nem de dinheiro, carecia de amor. O que ele precisava era de mim aos 18 anos. A garota apaixonada que foi morta por Noah. O meu eu atual havia perdido há muito tempo a capacidade de confiar e amar. Chorei irracionalmente, perguntando repetidamente. Você realmente me ama? Mesmo sabendo que sou uma pessoa horrível? Mesmo sabendo que eu tive segundas intenções? Você me ama mesmo que eu seja uma mulher má? Lucas me puxou para seus braços. Ava.
Eu sei que você é gananciosa, fria, gosta de atuar e ainda gosta de outro homem, mas tudo bem, eu te amo. Todos os cálculos são ineficazes diante do amor. Os verdadeiros românticos só aparecem em famílias ricas. De volta à casa, puxei Lucas ansiosamente para o quarto. Em apenas uma noite, a dinâmica na cama mudou. Dominei Lucas com uma paixão sem precedentes. Ele agarrou minha cintura, emoções transbordando em seus olhos. Eva, minhas lágrimas derreteram em seu peito cor de mel. Sinto muito mesmo. Uma culpa extrema tomou conta de mim. Acontece que o amor realmente completa o ciclo. Todos aqueles que traem corações verdadeiros serão punidos, atormentados pela culpa. Primeiro Noah, depois eu. Comecei a namorar seriamente o Lucas. Íamos dormir e acordávamos cedo todos os dias, passeando com o cachorro juntos. Eu cozinhei, ele me ajudou a picar vegetais. Eu preparei coquetéis para ele, ele me ajudou a jogar. Levei-o de volta a Urumqi para pastorear ovelhas. Ele me acompanhou até a Noruega para ver a aurora boreal. As belas lembranças eram incontáveis. Nós amávamos intensamente sem mais arrependimentos. Numa manhã comum, fui até William para romper o noivado. A condição era que ele me mandasse estudar no exterior e me pagasse uma grande taxa de liquidação. Eu não poderia entrar em um casamento e ter uma família com a consciência pesada. Lucas foi minha melhor solução. Mas eu não era a melhor opção para Lucas. Para isso, William pediu para conversar comigo e com Lucas. No meio da conversa, William de repente se dobrou de dor, acompanhada de ânsia de vômito. Lucas mandou seu irmão às pressas para o hospital. Seus olhos estavam vermelhos e silenciosos. Acompanhei-o em silêncio. Do lado de fora do quarto de hospital de William, no 10º dia depois que nos conhecemos, Lucas e eu terminamos oficialmente. Logo depois, Lucas entrou voluntariamente na empresa familiar, começando do básico. Ouvi dizer que os pais dele estavam apresentando-o a moças adequadas de boas famílias. No dia em que saí do país, nevou na cidade. Noah, que estava desaparecido há muito tempo, veio se despedir de mim. Ele havia perdido muito peso, mantendo-se distante. Voltando ao início do nosso relacionamento. Não me apague, me mande vídeos quando tiver tempo aí. Eu disse que sim. Lucas chegou atrasado, colocou um chapéu em mim, enrolou um cachecol em mim e finalmente olhou para mim profundamente. 10.000 metros acima do solo, padrões de gelo subiam pela janela. Lembrei-me de uma noite de inverno, 2 anos atrás. Naquela época, eu tinha acabado de me encontrar com Lucas. Agi de forma incomumente intencional, perturbando sua reunião, enviando uma mensagem perguntando se ele poderia sair e comer comigo. Não havia outro motivo. Eu apenas me sentia um pouco solitária naquele dia. Lucas respondeu instantaneamente, saindo da mansão Yandu com o cheiro de charutos em seus ombros. 15 minutos depois, ele apareceu no pequeno restaurante que eu havia escolhido, esterilizando os utensílios para mim com habilidade e carinho. Cada um de nós usava um par de luvas de lã da pequena loja ao lado, que custava apenas $10. Neve pesada caiu sobre nós, deixando nossas cabeças brancas em um instante. Ele pegou minha outra mão e a colocou no bolso, bem quentinha. Meu coração palpitou muito levemente, só eu ouvi. Então, Rachel correu e pulou nas costas dele, e o som desapareceu. Fim, para mais histórias completas, siga a conta. Que Deus te abençoe.